Então, pessoas, precisamos hoje trabalhar com um daqueles maxi-coringas que, pelo nível de versatilidade que carregam, servem de fato para discutir qualquer nível de realidade com a qual a gente lida pelo mundo e, claro, dá para fixar como uma tese permanente dentro dos seus textos para problematizar um sem número de redações. Eu acredito que, mesmo sendo do pensamento clássico e tendo uma certa distância temporal da vida em que nós levamos hoje e dos problemas da nossa realidade contemporânea, ainda assim seja possível traçar uma excelente analogia se você conseguir explicar curtinho, objetivo, direto dentro das suas redações. A proposta é que você traga a alegoria da caverna de Platão como uma das referências fixas para o seu texto, que sirva para a maioria das bagagens de discussão que você vai estabelecer. No caso, a alegoria da caverna de Platão ajusta-se muito quando o debate envolve algum tipo de alienação ou algum tipo de apego à tradição. E olha, francamente, é difícil pensar alguma realidade dentro do nosso cenário contemporâneo que não dê para levar como problematização tradições obsoletas, ultrapassadas, que precisariam ser substituídas, repensadas, revistas, e as pessoas acabam se acomodando mesmo ao que já foi estabelecido como correto, né? Sem avaliar a necessidade de renovação, ou mesmo pelo fato de haver uma carga de alienação muito grande num cenário em que atualizar-se, conhecer e aprender se torna fundamental para resolver qualquer tipo de problematização. Bom, para recuperar aí sua memória perdida em relação à alegoria da caverna, a análise de Platão, na verdade, é bem simples. A discussão dele, alegórica, metafórica, né, é a de que um grupo de pessoas presa ao fundo de uma caverna, contemplando só sombras, heranças talvez, ou alguma projeção do passado no fundo dessa caverna, vai acreditar ao longo da vida de que essas sombras são a realidade. E se essas sombras são a realidade, a única realidade com a qual essas pessoas sempre conviveram, é muito difícil para que elas aceitem que o mundo lá fora tenha um outro contorno, uma outra realidade, talvez diferente, inclusive, daquela sombra projetada ao fundo com a qual ele se acostumou todo o tempo. Da mesma forma que ter acesso direto ao conhecimento, ao sol do conhecimento que se projeta lá fora, também não é nada muito confortável, até porque conhecimento, convenhamos, sempre incomoda, sempre perturba. Eu tenho certeza que as minhas aulas sempre deixam algum tipo de noia ou depressão, né? Com certeza deixa. A gente sempre sai meio mexido quando as ideias escapam daquilo que é força do hábito ou da tradição. Então, nós acabamos nos apegando a esses hábitos que nem sempre são úteis, talvez hábitos meio que, eu nem vou dizer ultrapassado, eu acho que não é a melhor palavra, mas hábitos já inadequados para aquela realidade nova, ou a realidade da mudança, da transformação. Então Platão, quando discute essa tal alegoria da caverna, ele diz que essas pessoas estiveram ali dentro acorrentadas durante toda a vida, né? Por trás delas havia no máximo uma fogueira que as aquecia, que as oferecia uma espécie de luz morna, mas ainda pouco ofensiva para os olhos, já que ela estava por trás e também não era a chama que cegava os olhos, mas um fogo que não incomodava, e a única realidade com a qual essas pessoas viveram foram essas sombras. Então, no momento em que um indivíduo sai para o mundo real, né, para o que Platão inclusive chama de mundo inteligível, e tem contato com as coisas reais, o estranhamento é certo, o incômodo é inevitável, mas é claro que em algum momento esse liberto vai tentar voltar para contar para os seus antigos companheiros de caverna o que é o mundo lá fora. E é claro que essas pessoas não vão acreditar. É claro que essas pessoas vão julgá-lo louco, desparalado, né? Despiritado, parafuso solto. O que é isso? O mundo não é isso. O
mundo é isso da sombra. Então, é claro que nós nos fechamos, na verdade, num circuito cada vez mais estreito de bolhas ideológicas, de bolhas de pensamento, inclusive condicionadas pelos próprios algoritmos, pelo espaço virtual, que nos mostram sempre a mesma realidade, que é nada mais do que a projeção dos nossos gostos, dos nossos desejos. Afinal, se hoje, por exemplo, vamos ver aí coisas que eu curto nas redes sociais, casas bem decoradas ao estilo clássico, coisa bem aleatória, né? Curto sempre esse estilo. Sempre curto páginas ou postagens desse formato. É claro que eu vou estranhar qualquer outro tipo de conteúdo que não diga respeito a isso. Afinal, a minha bolha foi construída com esse tipo de conteúdo. E nós construímos bolhas que excluem crises sociais, que excluem dilemas políticos, que excluem a existência de outros grupos que não dizem respeito às nossas necessidades e às nossas demandas, ao ponto de nós não reconhecermos que o mundo fora dessas bolhas, o mundo fora da nossa convivência, da nossa caverna, seja minimamente diferente e que requeira a nossa atenção. Então, infelizmente, a maioria de nós está fechada em cavernas, cujas paredes são espessas o bastante para não nos permitir enxergar o mundo lá fora, na dimensão em que ele existe, e infelizmente a única realidade com a qual nós temos contato é essa sombra do que disseram para nós que era certo, do conteúdo que chegou até nós, mas que raramente nós fomos atrás dele, essa projeção meio embaçada do que seria a realidade. A qualquer momento que um doido feito eu, por exemplo, chega para você dizendo que está tudo errado, que o mundo é outro, em que você precisa se atualizar, obviamente você vai considerar que eu esteja errado, que eu esteja fora da casinha e que eu sim preciso me atualizar, porque o mundo que eu estou dizendo não existe, né? Isso diz respeito a um sem número de debates sobre a nossa profunda alienação política e a forma como essa caverna platônica se traduz na polarização política e na forma como nós nos fechamos em bolhas ideológicas nas redes sociais, a forma como, por exemplo, o sistema de educação ignora as transformações do mercado de trabalho e fica fechada a sua velha caverna de tradições, onde circulam as mesmas informações, as mesmas sombras, iluminadas pelo mesmo antigo fogo, fato fraco, que não oferece lá muita informação sobre o que é a vida. E claro, dentro do sistema de educação, essas pessoas juram que essa mesma matriz, com a mesma abordagem, os mesmos livros didáticos é que funcionam. Quem fala o contrário é que está errado, não é? Afinal, essa educação permanece estanque, fechada nas suas tradições. Nós vemos esse mesmo formato de caverna se aplicando à nossa percepção sobre meio ambiente, sobre direitos humanos, já que a nossa visão de mundo está condicionada à nossa moralidade, o que Joshua Green, por exemplo, chama de tribos morais, de nós nos fecharmos nas nossas velhas ideias, nas nossas velhas tradições, no nosso grupinho, que sempre nos aprova e diz que a gente esteja certo e impede que a gente perceba o outro lado das coisas. Justifica, por exemplo, a evolução de preconceitos seculares, já que todo preconceito é alimentado por algum tipo de tradição de comportamento, já que os comportamentos são herdados, né, culturalmente. Nós não criamos comportamentos, nós herdamos. E dentro das nossas bolhas cavernosas, é claro que esses comportamentos são sempre ratificados e nunca retificados. Compreende a situação? Então, na sua redação, como funciona a alegoria da caverna com o Coringa? Uma dessas aqui, dessas direções que eu comentei, vai ser, obviamente, a sua tese, para abrir o seu parágrafo. Logo em seguida, na explicação do repertório, você precisa colocar um resumo extremamente compacto da alegoria, ou seja, de que Platão, em seu debate sobre a construção da visão do mundo, comenta que pessoas acorrentadas ao fundo de uma caverna, cuja formação é embasada em sombras, tem extrema dificuldade de compreender o que seja a realidade fora desses domínios, fora da caverna, iluminada pelo sol do conhecimento. Basta isso. E logo depois você precisa deixar clara qual é a aplicação. Você pode dizer então que de forma análoga, já que a gente está fazendo uma comparação, né, de forma análoga,
análoga. Tal alegoria representa a realidade batatinha que você está discutindo. Representa o sistema de educação, representa as fake news, representa a alienação, representa o governo despirocado do qual nós fazemos parte, representa a democracia apegada aos velhos coronelismos, representa a cabeça vazia de quem está fazendo live de NPC, representa o mundo fechado nas suas cavernas, na sua própria ignorância, a defendendo como a matriz do mundo, incapazes de se abrir e de perceber, não o ignorante sou eu preciso me atualizar, eu preciso aprender. Consequência, nos afundamos na areia movediça, da qual provavelmente essa caverna é feita, e dificilmente, mas muito dificilmente, conseguimos quebrar esses grilhões e encontrar um pouco mais de luz no mundo das coisas inteligíveis. Compreendido? Então, tá feito aí o seu coringa, a sua tese coringa, o seu parágrafo infalível para qualquer discussão.